Amigos, boa noite. O Batata Quente está de volta hoje com um assunto que é meio batata quente, é meio batata morna, porque, na verdade, a gente precisa reconhecer a importância do que é o Censo 2020 para todos os brasileiros que moram nos Estados Unidos. A nossa luta por sabermos quantos somos tem cerca de 30 anos, desde que a comunidade brasileira nos Estados Unidos começou a se organizar por volta de 1990, 1989, 1990, surgiram várias iniciativas de se saber quantos brasileiros vivem nos Estados Unidos de fato, um número mais preciso, que pudesse ser usado nas negociações, que pudesse ser usado na mídia. Sempre foi uma carência muito grande, porque num país como os Estados Unidos, número rege tudo. E quando você, uma comunidade que se diz grande, se diz populosa, mas não tem essa configuração, na única maneira que é acreditada, que é o censo, as coisas se complicam um pouco. Em 1994, o jornal Florida Review, que já não existe mais, realizou a pesquisa Quantos Somos?, restrita a 2 ou 3 regiões do país, mas já deu uma indicação que os números que se trabalhavam eram bem maiores do que os números que se apresentavam como números oficiais. Em seguida, nós tivemos pesquisas realizadas pelo Brasília Business Group em parceria com o Consulado Geral do Brasil em Miami, pesquisas constantes feitas por nosso convidado hoje aqui, Álvaro Lima, que está à frente do Departamento de Pesquisa da Prefeitura de Boston e tem um longo trabalho nessa área, mas mesmo assim eram pesquisas ainda limitadas pelo campo de trabalho, pelo foco e pelo custo mesmo, que fazer pesquisa é um esforço brutal e é um custo imenso. Uma pesquisa feita pela primeira Igreja Batista Brasileira da Flórida há cerca de 8 anos. Esses são alguns dos exemplos de tentativas de quantificar quantos somos nos Estados Unidos. Mas ainda que se possa considerar que esses esforços foram válidos, ainda há um abismo imenso entre os números estimativos que o Itamaraty apresenta, e olha que o Itamaraty tem competência e autoridade para quantificar a presença de brasileiro em qualquer lugar, porque ela tem instrumentos factuais, quantidade de documentos emitidos, tráfego de pessoas nas suas unidades, e o número que o Itamaraty trabalha, que nós todos trabalhamos, é de que cerca de 4 milhões de brasileiros vivem no exterior, dos quais 2 milhões em Estados Unidos e Canadá, sendo que o Canadá teria em torno de 200 mil, 180 mil, e os Estados Unidos estariam em torno de 1,8. Há algumas flexibilidades nessa equação, mas o fato concreto é que, se você for comparar esses números com os números do censo de 2010, o abismo é brutal. Será que o censo 2020 pode diminuir esse gap? Pode fazer com que o brasileiro vença uma das suas resistências mais compreensíveis, principalmente por parte da população indocumentada, que é responder ao censo por medo do que isso possa vir lhe prejudicar? Para discutir esses outros assuntos e esse momento novo, complicado por um lado, mas também de um esforço muito grande do censo de se aproximar da comunidade brasileira, isso é um fato, e paralelamente e paradoxalmente é um momento em que os imigrantes vivem acuados depois de 4 anos de um governo que não é exatamente simpático à causa dos imigrantes em geral e menos ainda aos imigrantes indocumentados. Nunca se deportou tanto, nunca foi tanto avião dos Estados Unidos para o Brasil carregado de imigrante indocumentado, mas, enfim, tudo isso está no prato dessa discussão hoje à noite, com esse painel maravilhoso que é formado. Eu apresento a vocês a nossa muito querida Adriane Queiroz, que faz parte ela é uma Partnership Specialist do US Census Bureau, do New York Regional Census Center Field Division. Boa noite, Adriane. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar desse painel com vocês, e essa discussão é o nosso melhor assunto. É o que nós estamos fazendo já faz um bom tempo, e gostaríamos, sim, de passar todas as melhores informações para o público.
Obrigada. Eu aproveito, antes de seguir na apresentação, pedir a vocês, esse é o momento de vocês compartilharem essa live na página do Focus Brasil, do Facebook, compartilhem com o maior número de pessoas possível. Você que está nos assistindo, compartilhe, faça salas de audiência, porque essa mensagem precisa chegar ao maior número de brasileiros possível nos Estados Unidos. A gente sabe que o mundo inteiro, nossa tribo no mundo inteiro está acompanhando, mas essa é uma mensagem muito específica para o brasileiro que vive nos Estados Unidos, porque nós temos menos de 3 meses para poder mudar um pouco esse jogo com relação aos censos. Conosco essa noite, ela, que também é Partnership Specialist do US Census Bureau, New York Regional Center, Field Division, Márcia Marques. Boa noite, Márcia. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a nossa comunidade. O nosso objetivo aqui nesse programa, e para nós, eu posso falar pelas meninas que estão participando também desse painel que trabalham para o censo, nosso objetivo é estar ajudando a nossa comunidade, nunca prejudicando, mas sempre estar fazendo o melhor para a nossa comunidade. Não, e hoje nós vamos ter a oportunidade de deixar isso bem claro, explicar por que não faz o menor sentido, embora tenha todo uma explicação psicológica para isso, a Álvaro vai nos ajudar muito com isso também, porque é preciso remover toda e qualquer suspeita de violabilidade e de risco envolvendo as respostas ao censo. Conosco essa noite, ela que é diretora executiva do Brazilian Workers Center, Inc., ela é professora da UMass Boston e presidente do Comitê Brasileiro do US Census Bureau 2020, na nossa muito querida região de Massachusetts, minha muito querida amiga Natalícia Tracy. Boa noite, Natalícia. Boa noite, é uma honra estar aqui com todos vocês, falando desse assunto super importante, né, que é o census, que todos nós precisamos ser contados. Isso, estamos todos da mesma luta. Conosco também, Viviane Said, que é mestre em administração pública, presidente da Minority Help, especialista em desenvolvimento de parcerias estratégicas do US Census Bureau para os estados da Geórgia e Flórida. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez, Carlos Bosch, por essa oportunidade de explicar a importância do censo demográfico para a nossa comunidade. Muito obrigada pelo convite. Bom, Mônica Ribeiro é vice-presidente do Bank United e presidente do Comitê Brasileiro do US Census 2020 para a Flórida, além de uma liderança em conteste brasileira nos Estados Unidos. Boa noite, Mônica. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Agradeço o convite mais uma vez de participar do Batata Quente. Já estou me sentindo em casa, viu, Carlos? Mas já pode me substituir alguns dias para eu poder descansar. É batata quente demais no meu colo. E muito feliz de compartilhar aqui a telinha com profissionais brasileiros para falar desse assunto tão importante, tão relevante para a comunidade brasileira. E eu sei que Mônica tem uma notícia muito importante que vocês todos vão gostar, mas eu pedi a ela que deixe essa notícia para o final, porque o melhor do doce, o epílogo do filme, o beijo do mocinho ou da mocinha tem que ficar para os 5 minutos finais, senão o pessoal levanta do cinema e vai embora. Então, guarda esse doce para o final aí, Mônica, que é uma notícia muito importante. E, muito quente, no Batata Quente. Batata quente. Por fim, ele que é diretor de pesquisas da Prefeitura de Boston e coautor de 2 livros importantíssimos nesse mapeamento dos brasileiros do mundo. O primeiro deles, Brasileiros nos Estados Unidos, e o recém-lançado Brasileiros em Portugal. Boa noite, Álvaro Lima. Habilite seu microfone, meu companheiro. Habilite seu microfone. Boa noite, Carlos. É um prazer sempre estar com você. E agora eu comecei a aprender e aprendi também com a Mônica que você gosta da gente de jogar sempre essas batatas quentes nas nossas mãos. Olha, então, anteontem, na segunda-feira, João de Matos trouxe uma batata de verdade para o programa. Foi muito divertido. Agora, a primeira rodada, cada um de vocês pode responder à vontade que vocês quiserem. O tema é muito simples, a pergunta é muito simples e eu espero que vocês tenham ângulos diferentes para responder. O que é que vocês imaginam que precisa ser feito no atual censo para que
o brasileiro, de uma maneira geral, se interesse, porque não é apenas o indocumentado que tem receio de responder o censo. O brasileiro que é documentado, que tem green card, que é cidadão, ele tem uma certa resistência por preguiça, por achar que não tem importância. Qual é a estratégia que vocês acreditam? Vocês, 5 que estão ligadas ao censo, e o Álvaro, que é um pesquisador que já deve ter sofrido horrores para arrancar informação de comunidade brasileira. Como fazer para vencer essa resistência? Eu começo com Mônica Ribeiro. Eu acho que o que a gente deve fazer é o que a gente está fazendo aqui mesmo, é a comunicação, né? Informação, educar, motivar, e para que os brasileiros possam entender da importância, os benefícios que participando e respondendo o questionário do censo, eles vão ter para o futuro, não só para o futuro deles, como o futuro dos filhos, da família e de todos nós, de uma comunidade. É essencial essa participação, e tem que começar por aí. Essa é a nossa meta, é informar e educar os brasileiros. Mas, Márcia, essa meta está muito bem definida e eu sinto no discurso de vocês que isso foi muito bem alinhado, muito bem treinado. Qual é o impasse maior que vocês acreditam que vão enfrentar? Ainda é o impasse, o temor do indocumentado, ou é a inércia, o desinteresse do documentado, do cidadão, do que já vive aqui há muito tempo, que hoje em dia já é uma parcela bastante grande? Eu acho que esse censo é o mais complicado de toda a história dos Estados Unidos. O primeiro censo foi feito em 1790 e muita coisa mudou de lá para cá, especialmente nos últimos anos. Então, eu creio que esse é o censo mais difícil que nós estamos enfrentando. E realmente eu optei por trabalhar pelo censo porque eu pesquisei para saber o que se trata o censo. Porque como brasileira, como imigrante aqui nesse país, quando a primeira vez que eu ouvi falar do censo foi em 2000, eu tinha acabado de mudar para cá, e eu fiquei preocupada, o que é esse negócio do censo? E fui pesquisar. E descobri que é, na verdade, o equivalente ao nosso IBGE do Brasil. É simplesmente a contagem da população. Então, eu creio que o principal obstáculo, como a Mônica falou, é a desinformação e a em geral, quer dizer, não, você não acha que é mais difícil com a parcela indocumentada do que com a parcela documentada, porque a desinformação é geral? Eu acho que a desinformação é geral, mas eu acho que é maior com esses que chegaram, os imigrantes que chegaram recentemente. O pessoal que está aqui há menos tempo viveu menos e conhece menos a respeito. Os brasileiros que já passaram pelo censo em 2010, por exemplo, existe uma grande parcela dos brasileiros que já passou por isso em 2010, já tem um pouquinho mais de conhecimento do que é o censo. Mas eu tenho vivido isso, ouvido de muitos que acabaram de chegaram nos últimos 3, 4, 5 anos. Esses são aqueles que não têm nenhum tipo de informação. Eu acho que, como a Mônica falou, o nosso papel é estar ensinando, educando e informando esses novos imigrantes. Num outro Batata Quente que a Viviane participou, ela tentou colocar esse tema do censo lá, mas aí a gente conversou com ela que deixasse para hoje e tal, e hoje é o dia, Viviane. Por exemplo, aquilo que você falou como estratégias, como motivar o brasileiro a responder ao censo baseado nos benefícios que ele nem imagina que poderá vir a ter. Com certeza. Eu acho que é muito importante educar, conscientizar, explicar a todo mundo sobre os benefícios e o risco zero de participar, mas principalmente o brasileiro ele tem essa cultura de eu vou fazer isso por quê? Para quê que eu vou fazer isso? Tem uma pergunta clássica: o que é que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Essa é uma pergunta, e eu com isso? Não, eu com isso que você tem filho nas escolas, você usa benefícios públicos, você anda nas ruas, nas estradas, você usa hospitais. Em algum momento da sua vida, você vai interagir na comunidade, senão você não estaria nos Estados Unidos. O que é que você busca nos Estados Unidos? Toda essa infraestrutura que o país oferece. E tudo isso é gerado, essa infraestrutura toda é gerada baseada nos dados demográficos, dos dados que o censo fornece. Se a pessoa entender que essa contagem populacional ela é principalmente para
dar recursos aos governos, aos governantes, para elaborar projetos sociais, a administração pública em geral, fica mais fácil. O difícil é chegar até eles, por isso que a gente recorre às pessoas que são de conhecimento pessoal de cada grupo. Cada comunidade tem aquela liderança comunitária espalhada no país inteiro, e essas pessoas são eleitas, nomeadas, para que elas consigam atingir aquele público específico. Não adiantaria de nada eu sair daqui da Flórida e ir lá para Nova York, onde eu não conheço a comunidade local, e tentar educar um público, eles irem olhar para mim e falar assim, quem é essa pessoa? Então, sim, mas o discurso dos benefícios ele é unificado porque os benefícios são nacionais. Eu vou passar para Álvaro agora, Viviane. Álvaro, com anos e anos de experiência fazendo pesquisa, eu acho que você pode imaginar a pauleira, a pedreira que é o trabalho do censo quando se trata de fazer recenseamento, né, que a palavra é recenseamento no Brasil, em português, fazer recenseamento com uma população arredia a ser contada. Qual é o seu take dessa história? Como é que você vê esse censo especificamente de 2020, nesse tempo tão... Vamos botar uma palavra suave para não dizer que a gente está querendo tumultuar. Nesse tempo tão complicado que nós estamos vivendo. Olha, primeiro, antes de eu abordar a questão da arredia, eu quero dizer que eu acho que o censo é muito importante para a nossa comunidade, responder o censo é muito importante, os recursos que vêm para as cidades, eles vêm para as populações mais carentes, que são populações imigrantes, mas você pode entender por que a população imigrante, a população brasileira, ela arredia por isso, porque o governo, entre um censo e o outro, o governo ele é um governo que ele arredia a população imigrante. Principalmente esse governo, mas outros governos também. E se você não vê a legitimidade do governo, no que ele vai gastar o dinheiro, que você não vê o dinheiro que vem para você, você não sente de que você é o beneficiário disso, quando o censo vem, você tem você não vê por que responder o censo. Por exemplo, hoje nós vivemos uma crise muito grande na população afro-americana, na população imigrante, em que você vê o governo como o governo que é polícia, que mata as pessoas. Então, quando você diz, olha, o dinheiro que vai para o governo é o dinheiro que vai para as populações, você não acredita. Então, esse é um problema muito grande. Embora eu penso que com todos os problemas, responder o censo para a nossa comunidade é uma forma de ser contada, é uma forma de... aliás, para mim, eu acho que é uma forma de luta. É uma luta diferente do que está no protesto, na rua, mas é uma forma de dizer a gente está aqui, conta, e continuar essa luta. Eu penso que é muito importante. Álvaro, a questão da política no censo, a gente vai deixar para daqui a pouco, porque esse é um caruru caudaloso aí, hein? Caudaloso. Essa é a batata quente. Essa é a batata. Segura ela aí, segura ela aí. Natalícia, você atua no estado que convenciona... Desculpe, Mônica. Só rapidinho, eu queria só complementar a fala do Álvaro, que é tão importante a participação do censo, quanto a votarmos nas eleições. Mas com um diferencial. Nas eleições só vota quem está habilitado a votar. No censo, todos podem responder. A questão é demonstrar para o imigrante indocumentado que o risco dele ter suas informações utilizadas para qualquer outro tipo de atividade do governo ou do Estado é vedado pela lei, pela Constituição. Então, não corre o menor risco. Essa é a mensagem mais difícil. Eu participo na cidade de Boston, preparando a lista de endereços de Boston, e eu tenho que assinar um documento que, se essa lista vaza para qualquer pessoa, eu pego 5 anos de cadeia e $250 mil de fine. Pois é, mas eu estava fazendo a pergunta para a Natalícia, porque Natalícia atua numa área que convencionou-se no mundo inteiro, eu estou falando isso porque realmente a gente tem essa noção, de ser a área com a maior população imigrante brasileira no mundo, que é o estado de Massachusetts. Não vamos lá mais falar de Grande Boston, porque Ulster não é Grande Boston, né? Ulster já é quase New Hampshire, né? Então, e tem brasileiro
para dar de pau em Ulster. Então, Natalícia, existe uma problemática mais aguda em Massachusetts pela quantidade, talvez, hipoteticamente, maior de documentados? A trabalheira, a pedreira em Massachusetts é maior do que em Nova York ou do que na Flórida, na sua opinião? Acredito que sim, então o trabalho será maior, né? E nós temos trabalhado junto com a Márcia Marques aqui no estado de Massachusetts, junto com vários outros grupos, exatamente para vencer essa barreira. E o trabalho não é só educação, o trabalho é tentar concretizar, né, as formas que as pessoas irão se beneficiar, né, dos censos, porque, como vocês disseram, as pessoas é um pouco difícil, porque é abstrato, como algo já começou realmente, né, se colocar, falar da batata quente, né, que é a parte política, que é a parte abstrata, que as pessoas não verem o benefício de participarem, eles verem, infelizmente, a parte negativa de se beneficiarem. Poxa, por que eu vou dar as minhas informações para um governo que querem me deportar? Entendeu? Então, mudando esse narrativo aí, mostrarem o outro lado, tem sido um trabalho bem arduoso, mas muito importante, que nós temos feito todos os dias. E, na realidade, nós temos usado essa pandemia como uma oportunidade de educar a comunidade, porque eles têm visto a necessidade de ser contado para estarmos alocando benefícios para comunidades de imigrantes. Uma pergunta para você, Adriane, que já me fizeram várias vezes antes desse programa e estava anotado aqui nos tópicos iniciais. Toda a resposta do censo 2020 é através da internet, correto? Não, você você pode fazer pela internet, né? Você pode fazer online pelo 2020census.gov, ou você pode fazer pelo telefone, tem uma linha de português. Mas não tem visita presencial, principalmente na época da pandemia, né? Exato, mas a terceira opção seria o papel, né? Que as pessoas ainda podem responder pelo papel, porque também chega até a casa delas o papel, que é o questionário, né? E a quarta opção é, se você não preencher até uma certa data, que seria até o dia 11 de agosto, então aí vai começar, os enumeradores vão começar a bater na sua porta, né, para você poder responder o censo. Como o censo é mandatório pela Constituição Americana, então todo mundo que não respondeu ainda, que não está no sistema, então ele vai receber uma batida na porta, para justamente, a Viviane está colocando aqui que na Flórida vai começar em julho, então é um pouquinho diferente. Aqui em Massachusetts começa dia 11 de agosto. Então tem isso, então você tem 4 opções para responder. Então a pessoa não vai conseguir se livrar do censo. Mas você deu uma informação aí que eu acho que pouquíssima gente tem. Diferente do voto, que é facultativo, vota quem quer, não é obrigatório, o censo pela Constituição, você teria, em tese, a obrigação de responder. O que é que acontece para quem não responde? Exato. Justamente por ser mandatório pela Constituição, né, as pessoas têm que responder. Então, essa é uma oportunidade muito grande, entendeu? Para as pessoas que Adriana, você não respondeu. Tem multa, vai para a cadeia, toma surra. É isso que o povo quer saber. Não. Tem multa? Tem multa? Existe uma multa, existe, né? E depende das municipalidades de reforçar essa multa ou não. Isso daí varia de estado para estado. Mas você poderia dizer, por exemplo, qual é o valor da multa em Massachusetts? A Márcia poderia estar falando. Márcia, acho que são $500 ou $1.000. Márcia, 50 chicotadas. Habilita aí, Márcia, seu microfone. Ok, eu não sei. Então, olha, vocês têm até o final do programa para se informarem sobre isso, porque multa é coisa séria. Exato. O cabra, quando sabe que vai pagar uma multa de 500 pesos, ele vai responder o censo. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Eu entendo de psicologia humana, hein? Quando fala que tem multa, muda o approach. Não é mesmo, Mônica? O que você acha dessa história de multa aí? Eu não sabia disso.
Eu também Quanto é a multa na Flórida, você eu sabe? não sei quanto Tem até custa o a final do multa. programa para me passar essa Mas informação, eu viu, sei de uma Viviane? coisa, todo mundo tem que participar e todo mundo tem que ser contado. Então, se você não participa voluntariamente, alguém vai responder o questionário por você. Provavelmente o seu vizinho, a pessoa que vive... não é isso, a Viviane? E se o vizinho tiver aborrecido Vai, com você, ele pode passar uma informação assim: você tem 28 anos, ele bota 78, você está entendendo? Quer é dizer, conforme a percepção do vizinho, né? Exatamente. E o Então, nível de carinho que o vizinho tenha por você Ah, também, né? Vamos e venhamos, né, Álvaro? Bom, então começando a chegar aqui as perguntas, nós vamos já tem várias pessoas assistindo, como sempre, não estranhe não. A gente tem um público enorme no Japão. Pessoal do Japão, ó, um beijo. Esse tema desse batata não tem diretamente a ver com vocês, mas vocês são incríveis, eles acompanham a gente. E a primeira pergunta que veio foi de lá do Japão mesmo. A Marina Suzuki diz que o grande problema, na opinião dela, que isso acontece no censo do Japão também, e essa pergunta eu vou dirigir ela para a Viviane, é a deportação. Porque no Japão não existe imigrante indocumentado, é um número residual. Todos os brasileiros que vão para o Japão já vão documentados e tal. Mas quando eles ficam, eles passam o período de visa e permanecem, eles ficam numa espécie de limbo judiciário que as coisas no Japão se resolvem de outra forma, mas que o pânico que eles têm é que as informações que passam para o censo possam ser usadas para extradição. Eu queria que você, mais uma vez, Viviane, olhasse nos olhos desse povo que está nos assistindo e dissesse para ele, jurasse em cima da Bíblia, do Alcorão, do livro que você quiser, pela saúde de São Crispim, o que você quiser, que essas informações que o imigrante passa para o censo são invioláveis. Ok. Eu trabalho na defesa dos imigrantes há muitos anos nesse país. Eu diria que exatamente há 22 anos eu trabalho em defesa dos imigrantes, principalmente no sul da Flórida. Eu tenho uma licença muito importante, que é do Departamento de Justiça, que é de defensoria dos imigrantes. Eu jamais entraria num trabalho que vai violar, que vai prejudicar a nossa comunidade. Muito pelo contrário. Uma das grandes oportunidades que eu vi com esse trabalho foi de conscientizar, de fazer a comunidade chegar perto, se beneficiar, mostrar sua cara, se unir. Não existe o menor risco de você ser deportado porque você está respondendo o questionário do censo. O risco é zero. As informações são confidenciais. Está no Código Federal, artigo 13 do Código Federal americano. As informações não podem ser compartilhadas com nenhuma outra agência governamental. Então, isso é muito sério, é muito importante. Nós podemos, como o Álvaro falou, nós podemos pagar uma multa de $250 mil, nós podemos ser presos se essas informações forem passadas para outra informação. Nós não temos acesso, como funcionários do censo, a áreas de restrição total, onde os dados são protegidos, a gente não entra em certos setores do censo. Por quê? Porque são áreas protegidas, onde tem os dados individuais da população. Então, não existe chance dessa informação ser passada para uma outra agência governamental. Se você quiser falar com um agente de imigração sobre o censo, ele fala assim, não tenho direito a falar sobre o censo. Ninguém interfere. Isso é protegido pelo Código Federal americano. Então, é muito, muito seguro. Bom, eu vou passar então para a Márcia e fazer uma pergunta bem técnica. A Ângela Brito pergunta, nós somos obrigados a responder todas as perguntas do censo ou podemos responder só as que queremos? A nossa orientação é responda o máximo que você puder. O que acontece é que uma das perguntas do censo é o número do telefone. Por que nós perguntamos o número do telefone? Para poder fazer uma verificação da qualidade, se realmente a pessoa respondeu certo, se não esqueceu nada. Ou se essa investigação, essa pesquisa é randômica no final, né? Vocês escolhem, são escolhidos alguns números e é feito. É um controle de qualidade. É um controle de qualidade. E também porque são muitos funcionários, também a gente quer evitar fraude, de recenseadores inventando dados. Então, é realmente controle de qualidade. E o que acontece é que os questionários que tiverem, vamos supor, são 10 questões, só tem uma ou duas respondidas,
a pessoa vai receber uma ligação. E se ela não colocou o número do telefone dela, ela pode receber alguém batendo, né, um visitante ali, batendo na sua porta para complementar as informações que ficaram Quantas perguntas tem? Quantas perguntas tem o formulário? Gente, olha, é muito simples, muito fácil. Em 10 minutinhos você pergunta. Quantas perguntas, Márcia? Você faz São quantas perguntas? 8, 10, 12? Nome. São 9 perguntas. 9 perguntas. Nome, e tem as famosas perguntas. E tem as famosas perguntas número 8 e número 9. A gente chega lá, mas espera aí. Vamos enumerar lá, Márcia. Carlos, antes disso. Nome. Não tem pergunta. A gente estava falando aqui sobre a questão da deportação. Não existe como saber se a pessoa é legal ou não. A pergunta da cidadania não entrou e não existe nenhuma pergunta que fale se você tem documento. Essa pergunta da cidadania foi uma proposta do presidente Trump, né? Ele pretendia que o censo fosse utilizado para detectar, não ia saber quem, mas ia saber quantos indocumentados teria. Como se o indocumentado fosse o bobo de responder lá, sou indocumentado. Mas, na verdade, dizer, não, Carlos. A gente está vivendo em La La Land. A pergunta não era sobre documento, a pergunta era, are you a citizen? Era sobre cidadania. Okay. Então, existe muita gente que não é cidadão e que está legal no país. Então, a pergunta original não tinha também como identificar ninguém como ilegal. Mas tinha um problema de que você poderia confrontar esse número com o número dos vistos que chegaram e saber quantos ilegais tinham no país. Isso tudo é uma especulação, Álvaro. Isso é tudo uma especulação. Cada um pode pensar o que quiser. Mas, na verdade, é que foi votado na Suprema Corte, né? E que, então, essa questão não seria adequada para esses censos. Pode ser que daqui a alguns censos ela volte, entendeu? Mas aí, para essa, porque foi uma coisa muito assim, né? Meio que num período muito curto de tempo. Então, eu acho que por isso é que eles não colocaram, mas isso é algo que pode acontecer no futuro. Não está fora do radar, né? Não. Não, mas eles não colocaram... Peraí. A Natalícia quer interferir. Diga, Natalícia. Eles não colocaram, não foi porque simplesmente não colocaram. Tivemos que lutar na Corte Federal, os grupos de comunidades, lutamos, de direitos civis, lutaram muito mesmo para que essa questão ficasse fora, né, dos censos. Foi uma luta. A gente tem que admitir o seguinte, meninas, com exceção do Álvaro. O lobby anti-imigrante é muito forte. É muito rico. Não há um desinteresse pelo imigrante indocumentado. Há um interesse que o imigrante indocumentado fique semi-escravizado. Claro. É só isso. Nós vamos chegar já no aspecto político. Antes, eu quero falar com a pessoa que é especialista nas perguntas número 8 e número 9, que é a Mônica Ribeiro. Opa! As minhas perguntas favoritas. Se a André puder colocar aí na tela a pergunta número 8 para ilustrar aqui para os nossos... Isso! Maravilha, Andréia, muito bom. Então, a pergunta número 8 é a seguinte, você é hispano-latino, nós somos da América Latina, então nós somos latinos, então a resposta seria sim, e tem um espaçozinho que a gente pode se auto-identificar como brasileiro. E é isso que eu peço à nossa comunidade brasileira que faça. Nós temos a auto-identificação de extrema importância, além de marcar sim, somos latinos, escreva brasileiro. Então, essa é a grande chave da individualização da resposta e que vai não apenas reforçar as hostes latinas, mas identificar e particularizar que somos brasileiros na América. Exatamente, é de extrema importância. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos fazer presentes, nós precisamos ser contados como brasileiros aqui nos Estados Unidos, não somente como um grupo estrangeiros e hispanos. Isso é muito importante. Eu vou dar um pequeno exemplo. Você falou de benefícios, que é difícil, às vezes, a gente educar e mostrar os benefícios, porque muitas dessas verbas vão ser utilizadas nos próximos 10 anos. Então, às vezes, é long term.
não é short term. Mas eu gosto de dar pequenos exemplos que a Viviane falou das escolas. Todos nós temos filhos, né, família com filhos, a gente se incomoda a quantidade de alunos na sala de aula, e eu vejo reclamação de amigas minhas mesmas, a reclamação, a sala que a minha filha, o meu filho está estudando, tem muitos alunos. E eu pergunto, por que você acha que tem muitos alunos? Né? As crianças não estão sendo contadas. Então, não só isso, as verbas para o School Board não vêm o suficiente para contemplar aquela população que, para o censo, é muito menor do que a realidade. Exatamente. Daqui eu vou falar mais da Flórida, porque eu trabalho, moro, vivo aqui no sul da Flórida há mais de 30 anos. Então, os escritórios da Driver's License aqui oferecem os testes em 2 idiomas. Inglês e espanhol. Em alguns lugares, principalmente Miami-Dade, oferecem 3 idiomas, que são mais uma vez, inglês, espanhol e crioulo. Português não é oferecido. Mas porque a população recenseada de haitianos é muito maior do que a de brasileiros. Participam, exatamente. Muito maior. Exatamente. Exatamente. Aliás, o Haiti tem uma particularidade política muito interessante. As eleições do Haiti são decididas em Miami. Por quê? Porque a quantidade de haitianos que vivem no sul da Flórida é tão grande que é determinante para para decidir o outcome das eleições de lá. Mas as perguntas estão chegando e eu tenho que amarrar. Nós, brasileiros, vamos ter essa oportunidade de participar. Essa participação vai abrir caminhos e oportunidades de empregos para nós bilíngues de português. Espera aí. Agora estão pedindo para eu responder, mas eu não me sinto capaz de responder, e quando eu não me sinto capaz de responder, eu apelo para meu amigo do Maranhão, que ele sempre tem capacidade de responder essas coisas. Esclareça aí, porque tem muita dúvida do lado de lá que está assistindo a gente sobre etnia e raça. Qual a diferença, Álvaro? A diferença, em princípio, ninguém sabe, porque os dois são inventados. Etnia e raça são invenções societárias. A implicação real no censo é que, se você, na pergunta de raça, você tem branco, você tem branco, negro e latino. E isso é você tem branco e negro, latino é uma etnia. E uma das coisas que confunde muito as pessoas é que, se você, como brasileiro, não se vê como latino, você vai ser contado no censo como branco, a não ser que você marque o censo como afro-americano. Então, a rejeição, esse é outro problema na comunidade brasileira. A rejeição de ser latino, você se põe como branco. E como a maior parte dos nossos filhos não vão nas escolas dos brancos, não são nos bairros do branco, a gente termina votando contra o nosso próprio interesse, por uma razão. Tem várias razões por que os brasileiros não querem ser latinos, mesmo que o Brasil seja o maior país da América Latina, mas quando você chega nos Estados Unidos, essa coisa de latino, hispânico, tem outra percepção da nossa comunidade, mas é uma das coisas que a gente tem que entender. Politicamente, você pode rejeitar ser latino e estar voltando contra os nossos próprios interesses. Porque tiro no pé. A Viviane me mandou aqui. A Viviane, comunidade afro-americana e latina, do que nós somos da outra comunidade. Pois é, Álvaro, a Viviane me mandou um inbox aqui, mas eu sou indiscreto. Eu falo de inbox, viu? Eu falo. Porque eu achei muito interessante. Ela falou o seguinte: acredito que essa deva ser a ótica, né, oficial do censo. A diferença entre raça e etnia dentro desse corte é que a etnia determina as características de um grupo por seus aspectos socioculturais. Já a raça seria... Não estou dizendo que ela concorda com isso, não. Ela só está passando aqui o recado. Raça seria definida por critérios físicos ou biológicos para diferenciar os indivíduos. Mas eu não vou nem passar a pergunta para você, Viviane, que eu tenho que seguir o carro aqui, mas eu acho engraçado, nós estamos vivendo uma época onde todos esses conceitos
todas essas invenções, todos esses 50 tons de preto e branco estão em profundo questionamento. Profundo questionamento. Quem sabe se o censo de 2030 venha com uma página exclusiva só com a paleta de 148 cores para que você possa escolher aquele tom. Porque na minha terra, por exemplo, você tem moreno claro, moreno escuro, moreno médio, pretinho, neguinho, branquinho, sarará, sarará miolo. Quer dizer, deveria ter essas coisas. Obrigado, Viviane, por ajudar a colocar em outra perspectiva o que a Álvaro colocou tão bem. Mas vamos falar de política? Vamos falar de política. Natalícia colocou super bem a questão de que a atitude de responder ao censo, ela não é um favor, ela não é uma capitulação, ela não é uma cooperação, ela não é nada disso. Ela é uma atitude política de quem está interessado em demarcar seu território na sociedade. Eu quero que Natalícia fale um pouco sobre isso e depois eu quero passar essa bola para Álvaro, porque são pessoas que têm defendido esse caminho. Natalícia. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Porque nós devemos ser contados, já sabemos a importância de ser contado economicamente, socialmente e politicamente, correto? Mas essa rejeição de ser contado agora, mais do que nunca, e o Álvaro já começou a falar como isso, eu como, né, sou brasileira, mas quando lá fora, as pessoas, antes de eu abrir a boca, eu sou afro, né? Então, essa rejeição de ser contada mais do que nunca no momento, ela é politicamente por causa da rejeição de ser imigrante, de ser afro, de não ser aceitada no país, porque ser branco é normalizado nesse país, correto? Então, o que é aceitado, o que é normal é ser branco. Então, ser de cor, ser imigrante de cor não é aceitado. É criminalizado, é que a gente chama de racialized. Então, tudo isso tem criado um ponto muito negativo das pessoas não verem o resultado de participarem. Então, não só de ser contado no censo, mas também de participar na política. A gente vê os números de pessoas indo votar, né, nas eleições, de participação também o número baixo, que tem muito a ver com o fato de você sentir que você não tem valor como individual, que você é abandonado pela sociedade e, por isso, você não deve participar. Então, tem essa rejeição à sociedade. Então, nesse momento, a gente está tendo que fazer um trabalho enorme para mostrar para as pessoas que, quando você está sendo rejeitado pela sociedade, aí que você tem que trabalhar mais forte ainda para você mostrar para eles que você tem importância, principalmente na política, principalmente nos censos, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de Black Lives Matter, nesse momento que a sociedade está caótica, entendeu? Então, Natália, deixa eu fazer passar para dividir, porque você colocou muito bem. Inclusive, muito obrigado por ter tocado no Black Lives Matter e muito obrigado por ter tocado no momento também da pandemia, porque isso provocou um estresse monstruoso das pessoas e está obrigando as pessoas a pensar e a refletir sobre as coisas que elas não abriam o menor espaço para pensar. Absolutamente. Eu não tenho escolha, eu tenho que pensar todos os dias, mas muitas pessoas conseguem viver todos os dias sem pensar e lidar nesses assuntos. Mas muita gente consegue e persegue o ideal de pensar o mínimo possível, porque tem um cartoon de um cartunista cearense, eu me esqueci o nome dele agora, meu Deus, maravilhoso, onde ele tem duas pessoas jogando xadrez numa mesa e uma delas está com uma faca enfiada na cabeça, no cérebro, e pingando sangue do outro lado. E ele diz apenas o seguinte, a pessoa está com um ar de surpresa que ele está jogando com ele, aí ele olha e diz o seguinte, só dói quando eu penso. Está explicado, né? Antes de eu passar para Álvaro falar sobre a questão política, que vai muito além disso que a Natalícia falou. Eu quero falar do desenvolvimento, de como a atitude política em responder ao censo tem uma série de implicações que coadunam, ou palavrinha boa de usar, né? Coadunam com o que vem acontecendo da participação política dos brasileiros na política americana, que é uma coisa que nós estamos muito engajados com isso. Mas eu quero dizer que o Márcio Lima, da Califórnia, diz que lá já tem prova no Departamento de Motor Vehicles em português, completa em português.
grande progresso. A Maria Inês, daqui de Miami, lembra do grande fato que é Miami ter 2 grandes escolas com currículo bilíngue o dia todo. As crianças estudam o dia todo o mesmo currículo em inglês e português, que isso é uma coisa muito importante. Precisamos de mais escolas como essa, Carlos. Você sabe que esse exemplo é só no sul da Flórida, em nenhum outro lugar do mundo tem. Mas nós vamos passar para Álvaro dar sequência à questão do engajamento político e por que o censo, responder ao censo tem esse viés. Como a Natalícia disse, o Warren Buffett, porque eu não tenho nenhuma admiração, tem uma frase interessante que ele disse que quando a maré baixa, você vê quem está tomando banho nu. Essa pandemia mostrou todo mundo que está tomando banho nu. Mostrou que o sistema de saúde é feito para certas pessoas, não para outras, que o vírus mata afro-americanos, latinos, imigrantes, pobres, velhos, mas não mata pessoa de alta classe, que se você está na classe média, você fica em casa, pode trabalhar de casa, se você se você é um imigrante, a maior parte deles são imigrantes, você está no Uber Eats, no Delivery. Então, quando a gente pede para a nossa comunidade o trabalho que a gente tem que fazer para convencer a nossa comunidade, do meio de tudo isso, principalmente no meio da pandemia, de que eles têm que acreditar no Estado, é mais ou menos um trabalho de crença, porque a gente está num meio de que mostra que o Estado é um fracasso total, em que você não tem um sistema de saúde, que você não tem um sistema escolar, que você não tem... Então, a gente tem que redobrar. É interessante porque, como eu já estou aqui há muito tempo, esse é o meu 3º censo. No censo de 2010, a gente teve que brigar contra o boicote do censo, que foi muito mais fácil, porque era como uma briga de família. Hoje é muito mais difícil, porque você, não é só na comunidade brasileira, eu lido com as outras comunidades todas na prefeitura, é você pedir que você tenha uma crença de que as instituições ainda funcionam ao teu favor. Mesmo que você esteja exposto ao problema da violência policial, do Covid, que está matando as pessoas. E, às vezes, eu tenho dúvida, mas eu acho que ainda é importante para a gente, como nossa comunidade, se afirmar nesse momento como mais uma luta importante para ter um pé nessa discussão. Mas é muito difícil. Eu concordo com a Natalícia, ela tá numa organização que faz um trabalho incrível de dia a dia, onde você está. E se vocês não viram ainda, vocês podem no YouTube ver um vídeo que tem do Worker Center, uma fila das pessoas que vão para pegar comida. Quando você vê essa fila, você diz, como é que você convence essas pessoas em votarem e responderem aos vários censos? E, no meio dessa coisa toda, ela continua... É loucura. Você falou um tema aí, que o governo é visto como um fracasso. Eu diria que isso é um problema até não privado dos Estados Unidos. Acho que no Brasil está acontecendo isso. Eu acho que as populações estão começando a considerar a forma como a sociedade está organizada como uma fraude. Porque quando você começa a perceber que todos os sonhos que você foi educado por seus pais, por seus colegas, esses sonhos que alimentaram a sua vida inteira, que alimentam o sonho da sua casa, o sonho da sua família, o sonho da sua viagem, o sonho do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, você começa a perceber que você não vai conseguir realizar eles. Não porque você não vai lutar, você está lutando por eles, mas o jogo é muito difícil. Então, talvez o grande apelo seja o político. Você está sem enxergar
a viabilidade do seu sonho, porque os seus sonhos não estão representados na sociedade. Claro, Os seus... esse é o grande risco, de que as pessoas achem que é a coisa de tocar fogo no circo, não? Como se fosse resolver alguma coisa, né? E tudo, os censos, você tem que tocar fogo no circo, mas os censos é o que, se você não responde o censo, nós vamos ter menos a representação, menos recursos, menos tudo amanhã. Adriane. Deixa eu... Meu microfone está aberto. É importante lembrar que a gente está discutindo uma parte bem delicada, mas é importante lembrar que o census ele é apolítico. Então, o census tem sido feito desde 1790. Então, não importa qual é o governo que está no poder, se é democrata, se é republicano, e nos próximos governos também a gente não sabe o que vai ser. Então, o que acontece é que a cabeça das pessoas que estão transmitindo informações dos censos, ela tem que deixar bem claro que o poder que os censos têm de transformar o cenário político é muito grande, porque justamente baseado na contagem da população é que nós temos na Casa de Representantes, é que nós temos no Congresso, mas não quer dizer que aquela resposta ela é usada contra você de maneira política, entende? Então, a gente tem que sempre lembrar que o census é apolítico, nós não temos nenhum lado, se é republicano ou se é democrata, não importa para nós. O importante é que nós contamos a população e que esses valores que vêm, que tudo é usado para estatística aqui nos Estados Unidos, ele retorna em benefício para a população, seja em benefício político, se você quer que a sua opinião seja ouvida, então, baseado na população, você vai ter um número de representantes no seu local. E se você quer continuar tendo transporte público, tendo infraestrutura, tendo as escolas, tendo mais recursos nas escolas, na verdade, também é baseado na contagem da população. Então, o census ele tem que ser vendido na cabeça das pessoas justamente de uma maneira que ela é a verdade, que ela é um poder político e também de fundos federais, mas não no âmbito político. Não político, o que, só para ajudar a você, não é político partidário em nenhum sentido, mas é político como atitude, é uma atitude política você participar, a atitude política é você buscar se estar representado, porque quem não é visto não é lembrado, quem não é contado não existe. A verdade é essa. O censo é um instrumento político, por isso é que a gente tem que responder. Com certeza. Antes não contava os negros. Agora, não é um instrumento partidário, de jeito nenhum. Mas Viviane. É um instrumento importante, porque é um instrumento de luta política. O censo nos Estados Unidos, como no Brasil, ele contou e deixou de contar várias populações. Por isso que a gente tem que lutar para nós sermos contados nisso, porque senão você está fora Eu acho que a gente tem que colocar para um certo público da nossa comunidade de uma forma, às vezes eu penso isso, eu encontro essa dificuldade de uma forma mais simples. Por exemplo, nós gostamos dos Estados Unidos, um dos sonhos da maioria das pessoas que vieram para os Estados Unidos foi essa infraestrutura maravilhosa, tudo que o país, os benefícios que o país oferece. Mas como os nossos direitos que nós temos nesse país é um dever cívico, nós temos que responder, porque está na Constituição. Então, se você quer se beneficiar dos direitos, que são vários, que são oriundos dessa contagem, você tem o dever de responder o questionário. Então, isso é muito importante, você também tem deveres nesse país. Você só não pode visualizar, ok, se você não quer ganhar nada, too bad, mas você vai ter que responder, porque você tem a obrigação de responder. Então, isso é importante. Olha, vocês estão ouvindo aí, cuidado quem não responder, porque quem pode vir bater na sua porta é a Viviane, hein? Eu não quero Viviane batendo na minha porta, não. Vou responder hoje de noite ainda. Olha, eu não sou Natalícia. Tudo que está sendo dito é bem racional, né? E é a realidade, né? É a nossa realidade. Agora, tem que lembrar a realidade das pessoas indocumentadas, desempregadas já por 10 fragilizadas demais, né? Fragilizadas demais. Exatamente, marginalizadas, exploradas, indocumentadas. Então, a realidade é outra. Então, a mensagem tem que ser uma mensagem mais carinhosa, tá?
tem que ser uma mensagem onde tem que deixar clara para as pessoas que, no momento, as coisas estão difíceis, mas elas são importantes e que elas têm a dizer, a participação delas são importantes. Tanto que todas as sacolas cheias de pães que damos nas últimas semanas, todas foram dadas na sacola dos censos, com o cartãozinho dos censos, deixando claro, aqui está o número dos censos, porque vocês precisam contar, vocês são importantes como qualquer outro cidadão neste país, independentemente do estado. Olha, só o fato de você ter esse approach já cria uma receptividade, pelo menos tenho certeza que desarma bastante os espíritos. Mas eu tenho uma pergunta muito importante, nós estamos chegando, por incrível que pareça, perto do final do programa. Vocês se lembram daquela combinaçãozinha que a gente fez sobre o tete-a-tete que vocês vão ter agora no final? Cada um vai ter 1 minuto para falar com quem está nos assistindo, é muita gente nos assistindo, porque, especialmente quem está nos assistindo que mora aqui nos Estados Unidos, porque é importante que você vote, cada um escolhendo um ângulo. Mas agora eu tenho uma pergunta que eu vou começar com Márcia e quero ver também a opinião de Mônica a esse respeito. Habilita seu microfone também, Mônica, por favor. Tá? Todos nós estamos surpreendidos positivamente com toda a atenção que o censo 2020 está dando à população brasileira e que no passado não dava, justiça se lhe faça, a presença da Alexandra Barker, que sempre foi uma brasileira que procurou, de todas as maneiras, no censo de 2000 e no censo de 2010, fazer com que os brasileiros se engajassem. Agora a gente vê uma quantidade de brasileiros muito maior envolvido, inclusive pessoas que têm uma liderança incontestável na comunidade, uma história na comunidade, que tem uma liderança de opinião, que tem um papel articulador. Eu mesmo fiz questão de gravar o depoimento que me pediram, outras pessoas importantíssimas, muito mais importantes do que eu, gravaram também. Todas essas coisas que aconteceram em torno do censo 2020, focados na comunidade brasileira, foram uma novidade impressionante. A que se deve isso, Márcia? De repente descobrir o Brasil? Eu creio que, na verdade, eu trabalhei em 2010 também no censo. E nós tínhamos até um grupo bom de brasileiros trabalhando, mas havia uma situação de um boicote, como vocês que estão aqui há mais tempo se lembram, que dificultou muito o nosso trabalho daquela época. Hoje, pelo fato de não ter esse boicote, a gente está tendo muito mais espaço, muito mais condições de estar falando. E eu acho que outra coisa que tem ajudado muito é a mídia, que há 10 anos atrás não era tão forte assim. E hoje tudo é mídia, tudo é social media, e nós temos essa ferramenta que é muito importante na divulgação do censo. E a gente tem percebido que o fato de poder responder o censo pela primeira vez online trouxe resultados assim que ninguém esperava. Por exemplo, havia uma previsão de que 60,5% do país respondesse o censo nesse período que nós estamos agora. Nós já estamos com 61,5%. Então, foi uma resposta assim, muito grande pela facilidade que temos hoje de responder online. Mônica. Eu também, em 2010, trabalhei como voluntária dos censos e não tinha ninguém dos censos, funcionário dos censos aqui no sul da Flórida, brasileiro que falasse português na época. Eu fui contactada pela pessoa que estava responsável pela comunidade hispana para alcançar, para poder compartilhar a informação para os brasileiros. Então, eu fiz a tradução, eu fazia os eventos, eu juntava as comunidades, ia nas igrejas e passava essa informação para os brasileiros. Claro que a participação dos brasileiros não foi considerada um sucesso. Relevante, né? Relevante ou com sucesso. E eu vejo agora, esse ano, 2020, como agora é a hora. Nós temos que participar, nós temos... Você falou muito bem, Márcia, social media
está aí, que pode nos ajudar a divulgar, a informar, a passar todos esses benefícios, né, que são tão importantes para a nossa comunidade. Eu concordo com a Natalícia, tem que ser de uma maneira também com muito cuidado, para as pessoas entenderem que eles são importantes, nós somos importantes, nós temos valores aqui nessa sociedade do qual nós vivemos e escolhemos viver, nesse país, nos Estados Unidos, e precisamos ser contados por causa disso. Bom, Álvaro, eu não esqueci da questão do dinheiro, não, que você me disse que você ia falar. Então, essa é a penúltima pergunta do dia. Você vai falar sobre a questão do dinheiro e do apoio, que as verbas que o censo tem, como isso pode ser aplicado, principalmente na mídia comunitária brasileira, que pode exercer, nesses últimos 3 meses, um papel decisivo na massificação total dessa mensagem. Vamos responder o censo. Álvaro. Eu penso que é muito importante, porque o censo distribui muitos recursos para as comunidades, que são comunidades onde a maior parte da nossa comunidade se encontra, que são os recursos para o Medicaid, Medicare, para as escolas públicas, para o SNAP, para o Head Start. São todos esses programas, isso que, quando foi o censo de 2010, me deixava bastante irritado, porque se você é brasileiro, você não precisa de nenhuma dessas coisas, é fácil boicotar o censo. Se você é brasileiro, você precisa desse suporte, é criminoso você boicotar alguma coisa que vai beneficiar as outras pessoas. Então, tem um aspecto político, e eu como minha formação política, eu acho que a gente deve usar o censo como um instrumento político de conscientização da comunidade brasileira, que é importante no censo, é importante também votar. Eu, quando falo com as pessoas sobre o censo, eu penso que é muito importante responder o censo e votar em novembro contra o que está aí, que é a discriminação do imigrante, tudo isso. Mas eu penso que é muito importante. Um dos cálculos que é feito é de que cada pessoa que não responde o censo, você perde $2.400 por ano de verbas. Federal funding Vamos falar a palavra que o povo brasileiro entende, verbas. $2.400 por pessoa que não responde o censo. Uau. Esse é o custo que nós estamos nos imputando a nós mesmos. Porque se as nossas crianças vão na escola, estão nesses programas, são muito dinheiro. Isso no censo de 2010 fez muita diferença. Hoje, com a crise de saúde pública que nós estamos vivendo, com a quebradeira que vai acontecer nos estados, nos orçamentos estaduais e municipais, você não recebendo isso é criminoso, porque são recursos que não têm condição de você repor com o governo federal, assumindo, de novo vem a política, assumindo que em novembro você tem um governo diferente desse governo que está aqui, que vai ajudar os estados e as cidades. Você não respondendo o censo, você vai estar conivente com essa crise nas cidades, porque você não vai você ter colocado isso. Responder, você não vai ser contado. Bom, a gente viu aí, né, que esse entrelaçamento entre a participação no censo e você receber uma gama de benefícios que você nem atenta para isso. E outra coisa também, gente, vamos, adoro esse termo nordestino, vamos combinar? O brasileiro vem com uma história de uma cultura onde ele não espera nada do poder público mais. Ele não acredita mais em nada que venha do Estado. Ele está muito desencantado com todas as promessas que nunca foram cumpridas por governo nenhum, por político nenhum. Então, ele vem para os Estados Unidos, trata de cuidar da vidinha dele, e ele quer o mínimo possível de envolvimento com o que quer que seja. É muito difícil para ele acreditar que, se no seu próprio país você foi abandonado, como é que você não vai ser aqui se você não tem documento, a maioria, essa coisa toda. Então,
Que é uma luta em glória, mas a colocação que vocês fizeram hoje aqui, eu quero agradecer a todos, antes da nossa pergunta final e antes da notícia que a nossa Mônica vai dar, que eu não esqueci, né, Moniquinha? Eu quero agradecer a vocês porque eu achei esse painel extremamente educativo, extremamente informativo. Eu estou aqui morrendo de vontade de, assim que o programa acabar, responder logo o censo, porque a Natalícia me convenceu com a doçura dela, mas eu foi morrendo de medo de que Viviane batesse na minha porta. As duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. É importante o carinho, mas é importante saber que esse é um dever. Nós temos que educar o brasileiro também para a consciência do dever, não apenas do direito, né? Parece que a gente no Brasil nasce só tendo direitos. Não é assim. Então, aqui a gente aprende isso. Eu quero agradecer a Adriane pela disponibilidade de estar conosco, a Viviane, a Márcia, a Natalícia, a Mônica e a Álvaro, de maneira até especial, porque foi very much short notice, mas ele, como sempre, colaborando com tudo que diz respeito ao Focus. E antes de vocês, cada um de vocês terem seu minutinho, pode ser menos, se quiserem, viu? Um minutinho, hein? De falar olho no olho com o brasileiro que está diante de vocês agora nos Estados Unidos e vai fazer uma pergunta bem assim desaforada. Me diga aí, se vire num minuto, por que eu tenho que responder o censo? Mas antes disso, enquanto vocês estão pensando aí no nicho de vocês, Mônica Ribeiro parece que vai contar uma notícia importante sobre um apoio muito relevante que a gente já estou me considerando censo também, que a gente acabou de receber nessa causa. Mônica. É uma notícia quente no batata quente, né, Carlos? Eu recebi hoje um comunicado que a campanha do Brazilian Complete Count Committee vai receber o apoio da TV Globo Internacional. Então, estou muito feliz. Então, vamos ter esses 3 meses de farta divulgação gratuita da TV Globo, né? Isso é importante. É importante até porque as plataformas digitais da Globo são muito poderosas, são muito importantes, as mídias sociais, e vai contribuir. Parabéns aos esforços aí desse coisa que você falou aí que eu não entendi nada. Commit de o quê? Brazilian Complete Count Committee. Os censos 2020 aqui dos brasileiros. Comitê Estão todos prontinhos. Como Mônica estava falando agora, eu vou deixar ela para o final. Está todo mundo pronto para esse repto final? Eu começo com você, Adriane, olho no olho. Ok, uma coisa importante que eu quero deixar para todos os brasileiros saberem, né? Que essa é a parte onde você pode ser ouvido, entendeu? Através do Census 2020. Essa é a tua oportunidade de você realmente fazer a diferença. Uma coisa importante para você saber é que você está protegido pela lei do título 13, tá bom? Você está protegido, então qualquer informação que você colocar lá não é divulgado com nenhuma outra agência governamental e não é divulgado para nenhum outro lugar. A gente só usa os números. E se você abre uma página no social media, você está deixando mais informações numa página de social media do que você vai, entendeu, dar para o census. E nunca foi violado as respostas do census e nunca foi aberto ao público informações pessoais. É importante isso de vocês saberem. Obrigada. Márcia. Obrigado, Márcia. Gente, veja bem, ainda que você não tenha o seu filho na escola, ainda que você fale, eu não uso nada desses serviços públicos que eles estão falando aí. Se a sua casa pegar fogo, você quer que o bombeiro vá lá apagar? Para ele poder ir lá apagar, ele tem que ter equipamento. E para o bombeiro ter equipamento, ele tem que saber quantas pessoas moram naquela cidade para poder comprar o equipamento necessário. A mesma coisa a pandemia. Os hospitais precisam saber quantas pessoas moram naquela região para poder ter equipamento, para poder ter pessoal para atender em casos de pandemia, de emergências. Assim. Então, o censo é importante para todo mundo que mora nesse país, independentemente do seu status, independente se você usa escola, se não usa, tudo que você faz nesse país depende da contagem do censo. E outra coisa interessante para mim, principalmente, todo dado que você ouve na televisão, quando você ouve falar ao desemprego nesse mês foi tanto, são pesquisas do censo. O consumo aumentou, diminuiu tantos por cento, pesquisa do censo. Toda a pesquisa de geografia e estatística feita nesse país é através do censo. E se a gente não responder, não vai ter
as universidades não vão ter dados para fazer pesquisas. Márcia, era um minuto, Márcia. Pesquisa. Era um minutinho, Márcia. Thank you. Natalícia Tracy. Olá, pessoal. Vocês já me conhecem e sabem o tanto que eu luto pelos direitos de vocês. E se o censo não fosse seguro, eu não estaria pedindo para vocês, junto comigo, participarem. Eu conto e vocês também contam, devem contar, porque precisamos de recursos para continuarmos mantendo a nossa comunidade com recursos necessários para você, para os seus filhos, para o futuro desse país, que seja você mesmo ou que sejam os seus futuros familiares que queiram morar nesse país no futuro. Eu conto, você também conta. Obrigado, Natalícia. Álvaro. Eu penso que existem momentos quando a gente mostra que nós somos uma comunidade ou não. Pular no Brazilian Day é ótimo, mas isso não é comunidade. Comunidade é quando você não tem nenhum benefício do censo, mas você sabe que sua comunidade tem e que você tem que responder, trabalhar. Então, eu penso que esse é um dos momentos em que a gente mostra que nós somos uma comunidade. E é um momento muito importante numa época muito importante, porque é de muita destruição, de orçamentos que vão ser destruídos, de pessoas que estão sofrendo, e mesmo que pessoas como eu, de classe média, que podem ficar em casa, trabalhando de casa, ter um salário garantido, essa é a hora que a gente mostra que nós somos parte de uma comunidade, porque o resto é fácil. Nesses momentos é que é importante você fazer o seu papel como membro dessa comunidade. Viviane. Olha, eu gostaria muito de, primeiramente, agradecer a nossa força-tarefa, toda a liderança comunitária, que tem junto comigo, porque sem eles eu não estaria no patamar que nós chegamos na Flórida, tá? Principalmente na Flórida. Eu quero dar o meu muito obrigado a cada um de vocês que se importaram com o futuro da nossa comunidade. Muito obrigado, Mônica, por ter aceitado esse cargo de assumir a liderança desse grupo, muito importante. Tá? Nós estamos, sim, preocupados com cada brasileiro. Não é à toa que está toda a liderança comunitária acima, à frente dessa campanha de conscientização para trazer a comunidade das sombras e de mostrar a nossa cara brasileira. Nós temos raça, nós temos coragem e nós merecemos os direitos que o país tem a oferecer. Então, meu pedido a vocês é que responda o questionário do censo. É fácil, é seguro, é confidencial. Seus dados estão protegidos por 72 anos. Ninguém vai saber nenhum dado individual seu por, no mínimo, 72 anos. É muito importante. Muito obrigada a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui presente. Mônica Ribeiro. Queridos amigos brasileiros, agora é a hora de participarmos, de respondermos e sermos contados nesse censo de 2020. Isso vai depender o futuro, o futuro do seu filho, o futuro da nossa família e da nossa comunidade brasileira. Se identifique, auto-identifique como brasileiro. Responda à questão 8, a pergunta 8, como latino, e escreva brasileiro. Isso é de extrema importância. Vamos todos ser contados. Vou aproveitar a deixa de Mônica e ser bem simples. 8 é latino e logo abaixo brasileiro. Uma letrinha em cada quadradinho. É isso que vai fazer a diferença e é isso que vai escrever um capítulo novo na história do pensamento da comunidade brasileira, menos individualista, mais voltada para o coletivo, porque isso vai refletir em benefícios coletivos e, mais importante que tudo, em benefícios que vão ser sentidos individualmente por cada um de nós. Eu agradeço a vocês todas mais uma vez, agradeço a nossa audiência maravilhosa de sempre. O Batata Quente volta na segunda-feira com uma batata quentíssima, mas é outra vibe. Nós vamos falar de fé na pandemia. Um grande beijo. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado.